E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre conversão de variáveis aqui no Robot Framework. É bem direto isso, tá? A gente vai tratar especificamente de 5 casos de conversão que a gente pode ter aqui, mas se eu não me engano, eu acho que tem umas 8 keywords para conversão lá, tá? Aí vocês podem dar uma olhada lá na library do built-in, se tiver algum outro caso que não está contido aqui, mas esses 5 casos eu acredito que sejam bem comuns. Eu acho que até daria para reduzir para 3 casos mais comuns aqui. Mas vamos ver esses 5 que são bem interessantes, tá? O primeiro é a conversão para o tipo binário, tá? Eu tenho dois números aqui, dois exemplos, que é o número 2 e o número 10 que eu quero converter para binário, e eu quero saber qual que vai, e eu quero logar qual que vai ser a resposta disso, tá? Então vamos executar primeiro só esses dois para a gente ver o nosso resultado. Deixa eu dar uma limpar aqui e vamos executar por essa linha, ó. Beleza. Quando eu converti, eu saí com tá. Não, beleza, isso mesmo. Vamos lá, eu saí com um log to result aqui que ele virou 10 e um outro log aqui que ele virou 1010. Eu tava vendo de onde saiu isso daqui, mas é porque eu não devo ter comentado alguma linha aqui dentro. É isso aqui, ó. Eu não comentei essa linha e apareceu aquele lixo ali embaixo. Vamos executar de novo, sumiu. Beleza, a gente tá só com o que a gente realmente quer agora. Tá, beleza, eu virei 10 e 1010, tá? Aí a gente pode pensar, tá, beleza, mas converteu mesmo? Aí a gente pode fazer um exemplozinho aqui, ó. Pra quem não sabe converter de hexadecimal para binário, é isso aqui. A gente tem o índice, a gente tem o multiplicador e a gente faz o índice elevado à base de 2, 2 elevado ao índice vezes o multiplicador. Então, como a gente vai ter multiplicador só no índice 1 e 3, então faço 2 elevado a 1 e 2 elevado a 3. Poderia até fazer 2 elevado a 0, o 2 elevado a 2, 2 elevado a 4, mas como ia ser multiplicado por 0, ia dar 0. E isso a gente consegue o valor de 2, tá? E se a gente, o valor de 10, desculpa, o valor de 10. E se eu fizesse a mesma coisa para o 2, a gente ia ter esse número binário aqui, que daria só essa primeira parte, que ia dar 2. Então a conversão está funcionando, e a parte de binário é isso. Ah, para que eu vou usar isso? Às vezes você vai trabalhar com firmware aqui, né? Então você tem que fazer um teste por software, o firmware está te devolvendo alguma coisa em binário e você quer, às vezes, ter uma interface mais direta com Python e com firmware para fazer essa conexão, aí beleza. É, é um teste bem específico, né? Mas dá pra gente usar a conversão por binário aqui, tá? Aí beleza, vamos pro próximo teste. O próximo é a conversão de booleano. Tá, como que funciona? Só para a gente entender esse código aqui primeiro. Sempre que a gente declara uma variável, ela é declarada no escopo de string. Ela vira inteiro, algo do tipo, dependendo muito do contexto. Por exemplo, aqui, ó, se eu desse um type nessa variável. Ah, não, nesse caso é diferente, ó. Aqui, como eu coloquei esse 2 aqui, esse 10 aqui, ele já entendeu que era número. Mas se eu tivesse colocado um, setada a variável 2 e 10, poderia ser que ele entender como string ia dar erro nisso aqui. Eu teria que converter para número para depois converter para binário. Então esse caso aqui é diferente. Mas aí voltando para esse segundo, a gente tem aqui um true e um false declarado como strings. A gente vai conseguir ver isso por esse evaluate aqui, que é um método que ele faz equações matemáticas ou qualquer outra conversão e tudo mais diretamente em Python. Então essa é uma interface bem direta com Python que a gente tem pelo Evaluate. E a gente consegue pegar esse type, que é uma função em Python, e já consigo pegar o tipo, tá? E a gente vai fazer isso, a gente vai então declarar como string, a gente vai pegar o tipo,
Vamos converter para booleano e depois vamos confirmar que virou booleano, tá? É isso que esse código está fazendo. Então vamos dar um executado aqui nele e beleza. Ó, o que a gente tem aqui, né? Olhando o teste 2, a gente tem a classe string, que são esses dois aqui. A gente, que a gente conseguiu pelo evaluate, o type, logou. Depois a gente faz a conversão e a gente loga o type e o valor de novo. Então a gente consegue ver que o valor é booleano agora e não mudou o true e o false. Ele ainda consegue printar e tem o resultado dele lá, que é esse, que é o true e false. Então a gente consegue converter e trabalhar e a gente manter o resultado, né? E você pode perguntar também, tá, para que eu vou precisar disso? Não é mais fácil eu já declarar direto como booleano? Sim, é mais fácil já declarar direto como booleano. Mas pode ser que você recebeu esse valor de algum input, de algum retorno, e você tem que tratar ele para usar esse dado. Às vezes porque seu código está esperando um booleano, ou porque você vai precisar usar isso em outra parte da aplicação. Aí vai depender um pouco de contexto, mas a gente consegue converter um booleano, um true e false que nasceu como string para booleano para ser o que eles realmente são. Beleza? Vamos para o terceiro teste agora, que é para converter para inteiro. Como eu já tinha falado, números, quando a gente declara variável, eles são declarados como string, tá? Isso aqui é padrão do Robot. E o Python, se eu não me engano, você também não declara variável, ele meio que entra num contexto. Então, na minha concepção é bem similar. Ele acaba associando esse contexto e o contexto é sempre string aqui. Mas vamos lá. Vamos executar. E ó, beleza. Olhando para o teste 3, tá, ó. Eu tenho uma classe que é uma string, que eu peguei aqui. Eu converto ela e consigo ver que ela virou um int, um inteiro. Então esse valor foi convertido para inteiro, tá? Se eu colocar um ponto 55 aqui, ele não vai mostrar o ponto 55, porque isso aqui ele estaria convertendo para um float. Na verdade, ele dá até erro. Ele dá erro porque ele vai tentar converter para inteiro e não consegue. Então a gente não consegue. Se a gente quiser, se for um número desse jeito, a gente nem tenta transformar para inteiro porque não vai dar. Não consegue virar um int. Isso aqui é um float, tá? Então, como que a gente trabalha com conversão de float? A gente usa o number. O number ele é a conversão de float. Aí vamos vir aqui e vamos executar. Olhando para essa parte aqui, do jeito que tá, acaba sendo idêntico, tirando a classe que tá com float, né? 120. Ah, não é idêntico. Vou corrigir, não é idêntico. Além do float, ele já mostra um 125.0, então ele já vem convertido no formato de float, colocando casos decimais, mesmo sem a gente ter colocado ponto zero aqui. Então, obviamente, se eu colocar um ponto, vamos ver aqui, ó, 556, vamos colocar 3 casos decimais, tá? Vamos executar de novo. Ele mostrou as 3 casas decimais. Então, isso aí dá certo também. Ah, eu não quero ter 3 casas decimais, eu quero arredondar. Eu tenho certeza absoluta que tem uma função no Evaluate que ele consegue pegar isso. Agora, o nome dela, eu acho que é uma coisa de round ou algo do tipo. Mas se você quiser converter diminuir a quantidade de casas decimais e arredondar, você consegue também. Só que tem que dar uma pesquisada na função que faz isso dentro do Evaluate. Mas você vai colocar essa variável var1 dentro do Evaluate, ou na verdade até o result 1, porque ela vai estar já convertida para float. E aí dentro do Evaluate a gente vai colocar alguma outra função para converter ela, tá? E a gente consegue fazer isso também, para ver quantas casas decimais a gente quer. E por fim o string, né? Aí para fazer isso eu peguei um false declarado como booleano mesmo. Essa é a forma de declarar variáveis booleanas como booleano mesmo.
e depois converti para string. Então vamos ver o resultado aqui para ver se está dando certo. Ó, beleza. Eu tenho aqui com uma classe bool, que é dessa parte do código aqui, onde eu peguei o tipo dessa variável e eu tô vendo que é um bool. E eu peguei e só deu um convert to string, tá? E depois peguei o tipo também. Então eu vi que virou uma string mesmo e mantei com false do jeito que tá. Porque é desse jeito que é a forma padrão, né? Tem alguns códigos que é tudo minúsculo, é tudo maiúsculo. Aqui no Robot é a primeira maiúscula e a segunda minúscula, tá? E só para completar sobre o que eu tinha falado das outras no built-in, a gente tem uma para byte, para hexa e para base octo também, tá? E tem algumas peculiaridades, cada um deles. A gente consegue colocar a base que a gente quer transformar, que é a base que está vindo, algum prefixo, tamanho. Aí tem que ver o quanto vale a pena para o teste que vai ser feito. Imagino que vai ser teste, mas vai ter que escovar bit para usar isso daqui. Mas a gente tem essa opção também, tá? Da parte de conversão de variáveis é isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!